Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida, na sua casa, na sua família. Está começando o programa Escola Bíblica, trazendo sempre uma reflexão da Palavra de Deus, um estudo. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 6. Você que já acompanha o programa sabe que nós estamos estudando neste trimestre atual a supremacia das Escrituras. Estamos falando sobre a Bíblia, poder da palavra, a inerrância da palavra. E agora vamos partir para lições mais práticas, aplicações mais práticas para a nossa vida, a nível de conteúdo da própria Bíblia. Hoje a lição 6 vai falar sobre a Bíblia como um guia para a vida. Essa lição está fantástica. Eu quero convidar você a permanecer conosco aí no canal 7.1 na TV Cairóis, como também na plataforma do YouTube, acompanhando esse programa que foi criado pensando em você que gosta da palavra, você quer aprender mais da Bíblia Sagrada. Pois bem, acompanhe conosco aí na sua tela a leitura agora do nosso texto áureo da lição de hoje, a lição de número 6, que nos diz: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo de número 105. A verdade prática, ela nos ensina que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. E a leitura bíblica em classe você pode acompanhar no Salmo 119. Vamos ler alguns versículos, dos versículos 97 até o 105. Você pode abrir a sua marcadinha ou também acompanhar na tela que aí está. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Nós queremos informar a você que nós vamos tratar nos 3 subtópicos sobre a Bíblia como um alicerce. Acompanhe conosco aí a divisão desse primeiro bloco. A Bíblia é um alicerce para a vida. Nesse tópico, nós vamos falar sobre a Bíblia como um alicerce, vamos falar da palavra de Deus como luz e vamos falar da palavra de Deus no sentido de que ela é imutável. E a partir de agora nós vamos contar com os comentários que você já conhece do nosso comentarista, pastor Elias Gomes, e também do evangelista Wallace França, já estão conosco aqui no programa. Bom, evangelista Wallace, quero começar com o senhor. Essa lição de hoje está muito boa, ela tem um aspecto muito prático, mas não menos teológico. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre esse tópico primeiro aqui, que fala da Bíblia como um alicerce. Fique à vontade, bem-vindo ao programa Escola Bíblica. Pastor Marcos, pastor Elias Gomes, a paz do Senhor a todos que nos assistem. É, de fato, uma lição prática, mas uma lição de reflexão primordial para os dias de hoje, né? Hoje nós temos, e também na próxima lição nós teremos, uma aplicabilidade bem prática, mas sem tirar o cunho teológico para o nosso aprendizado da boa e poderosa Palavra de Deus. Bem, o tópico 1.1 da nossa lição hoje, ele traz desse título: A Palavra de Deus é alicerce. Então, nós podemos começar o programa falando que o alicerce é um fundamento, é uma coluna, é um sustentáculo. É aquilo que fundamenta todas as ações dos crentes ou
numa linguagem comparativa ou numa figura de linguagem, em se tratando de construção, como está em Mateus no capítulo 7 e em Lucas no capítulo 6, quando Jesus utiliza a parábola dos dois construtores, nós percebemos que esse alicerce é aplicado fundamentalmente na construção de uma boa obra, de uma construção de uma residência, de uma casa, de uma propriedade, de um imóvel, inclusive. E naquela comparação, Jesus ele compara um construtor imprudente e um construtor que é prudente, um construtor assodado e um construtor que guarda o cuidado. E naquela parábola, Jesus vai tratar sobre o alicerce, sobre o fundamento. Mas o alicerce que nós estamos tratando aqui é da boa e poderosa palavra de Deus, em que o salmista, no Salmo 119, ele escreve essa linda poesia, esse lindo texto, essa verdadeira declaração de amor pela própria palavra de Deus. Ele vem dizendo que a palavra de Deus é luz. E a palavra de Deus tem vários outros significados. Tem o significado de luz, de pão da vida, de água viva, mas aqui nós estamos tratando de alicerce. O salmista se preocupou também em esclarecer que, pelo fato dele meditar na boa e poderosa palavra de Deus, ele chega a ser mais prudente do que os anciãos, ele chega a ser mais entendido do que os seus próprios mestres, como uma verdadeira declaração de que a palavra de Deus é que fundamenta a vida do crente. A qualidade de vida do crente ela vai ser medida, pastor Marcos e pastor Elias, pelos fundamentos de sua caminhada. Se você faz um fundamento raso, superficial, certamente você não estará fundamentado naquilo que o salmista está tratando aqui. A fundamentação que nós tratamos é a fundamentação da pedra angular, a pedra angular referida em Jesus Cristo, como está em Efésios, no capítulo 2, no verso 20, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Então, todo esse contexto hoje da nossa lição, nós estamos tratando aqui basicamente da leitura bíblica em classe, do Salmo 119, aliado à parábola do construtor imprudente e do construtor prudente, nós percebemos aqui que o cerne da questão está na vida do crente ser fundamentada, ser alicerçada na boa e poderosa palavra de Deus. E certamente nós chegamos na pessoa de Jesus Cristo, porque ele é o verbo vivo, ele é a própria palavra personificada. E como dissemos, como está escrito em Efésios 2:20, como está escrito em 1 Pedro 2:5, como está escrito também em Salmo 118, no verso 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Essa é a pedra fundamental, esse é o alicerce que nós estamos discutindo hoje e, portanto, será a base fundamental da lição de número 6, que é a Bíblia Sagrada como nosso guia prático de vida do crente e do cristão. Maravilha. Bom, dentro daquilo que o evangelista Wallach nos falou, como alicerce, eu vou ler um texto aqui brevemente, que é o texto que o evangelista nos falou, que está em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Portanto, aí a Bíblia comparando que a vida de uma pessoa deve ser pautada na palavra de Deus. Não basta apenas conhecer, não é isso, evangelista? É preciso obedecer, é preciso colocar em prática. A Bíblia não é apenas uma questão teórica, né? Mas ela se reflete no nosso dia a dia, não é isso? Pastor Marcos, nós estamos discutindo aqui, e o tema central da nossa lição é a Bíblia como o nosso guia prático. E você pode interpretar a palavra guia como uma bússola da verdade. E a palavra de Deus é a bússola, é o caminho, é a luz
que ilumina o caminho do crente. Então, sem a palavra de Deus, é inconsistente. Não vai haver fundamento, a vida do cristão vai ser fundamentado numa situação bem rasa, né, num caldo fino, como a gente trata na prática, e certamente, se você não tiver alicerçado na boa e poderosa palavra de Deus, do ponto de vista prático, não há possibilidade da sua casa se sustentar em se tratando da parábola que nós conversamos agora há pouco, que o pastor Marcos acabou de ler. Se a sua casa é construída sobre areia, não há possibilidade dela fundamentar, dela ser alicerçada, dela permanecer sobre o fundamento e para suportar as intempéries da natureza. Portanto, nós apresentamos aqui esse tema de forma sistemática, de forma prática, para dizer a você que a vida do crente ela tem que ser estabelecida sobre a rocha, sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus, e sobre a palavra, que é o próprio verbo vivo de Jesus. Amém, muito bem. Pastor Elias Gomes, bom tê-lo de volta ao nosso programa Escola Bíblica, tá bom? E quero deixá-lo à vontade também para dentro desse tópico 1, falar sobre a Bíblia como alicerce aqui, no que toca a Bíblia como luz e a Bíblia também como palavra de Deus imutável. Muito bem, pastor Marco, evangelista Alec, Pai do Senhor a vocês, a todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela. Deus abençoe rique e poderosamente na sua presença. Muito bem, pastor Marco. Já foi citado aqui que as 5 primeiras lições desse trimestre, elas eram mais de cunho técnico, assim, eram mais conceituais, e a partir de agora nós temos uma lição mais prática, ou lições mais práticas, voltado mais para a aplicação do nosso cotidiano. Nós vemos aqui que há um paralelismo, né, como bem já falou o evangelista Alec, com uma analogia que o escritor faz, baseado em cima das palavras de Jesus, em Mateus capítulo 7, que o pastor Marcos já leu nesta oportunidade. Agora, é importante nós falarmos sobre a importância. Quem pensa em edificar, evangelista Alec, pastor Marcos, e quer ter uma edificação de sucesso, quer ter um futuro proveitoso, quer ter êxito na sua construção, tem que parar para pensar sobre os elementos que constituirão essa edificação. E o primeiro elemento, quando um engenheiro vai construir, quando um arquiteto vai planejar, o primeiro elemento que deve ser pensado é a fundação, é a base, são os alicerces ali. É comprovado pela ciência, em especial a engenharia mecânica e a engenharia civil, que grande parte, mais de 90% dos desastres que acontecem envolvendo edifício, a causa é a fundação. Ela não foi observada diligentemente, ela não foi objeto daquela observação necessária. E aí o que acontece é que todos os esforços mecânicos, resultado dos agentes intempéricos, dos ventos e da chuva, e tudo que combate contra esta casa, contra esse edifício, vai resultar lá na fundação. Se ela não estiver bem consolidada, com certeza a tragédia virá. Quando se fala de alicerce, quando se fala de fundação, é necessário que nós observemos também a prioridade das coisas, a ordem. Quando a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é a base, é o alicerce para a nossa vida, para a construção da nossa vida, nós observamos que é o primeiro elemento a ser observado. Há pessoas que querem consultar outras coisas primeiro, querem observar outros elementos que são secundário, terciário, para depois vir e olhar e ver o que a palavra de Deus fala. Não é essa a ordem é primeiro saber o que a palavra de Deus nos apresenta como base para aquilo que nós queremos fazer. Nos lembra agora, pastor Marcos, evangelista Alec, uma história muito importante daquela ocasião em que o rei Acabe, rei de Israel, e fez aliança com Josafá, rei de Judá, para ir a Ramote Gileade. Nós percebemos lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 22, quando eles fizeram aliança, o rei Josafá, ele não é o da frente, digamos assim, daquela ação. E ele é movido pelo temor de Deus, ele é movido pela obediência ao Deus de Israel. E, naquela ocasião, Acabe era destemido no sentido de ser desobediente propriamente dito. Queria ir pela força dos seus olhos, pela força da sua vontade.
E aí, quando ele convidou e fez aliança com Josafá, e o convidou, está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo de número 4. Então disse a Josafá: irás tu comigo à peleja a Ramote de Gileade? Aí ele respondeu positivamente que iria e tudo. No versículo de número 5, Josafá, sob o temor de Deus, disse assim: porém, consultemos primeiro hoje a palavra do Senhor. Consultar primeiro a palavra do Senhor, porque ela é base, ela é o elemento a partir do qual toda a estrutura será erigida. Amém, pastor Elias. Muito importante a gente ter essas noções. E Jesus, ele usa essas parábolas, esses elementos do nosso cotidiano, a construção do edifício, usa a lâmpada para alumiar o nosso caminho, para dizer que a palavra de Deus é como um alicerce, né? A observância da palavra de Deus é alicerçar bem a vida, né, pastor Elias? E quando ele fala da palavra de Deus como luz, ele usa a lâmpada, né? E a gente sabe que a lâmpada é para iluminar no lugar escuro, né? E o mundo está em trevas, né, pastor Elias? Com certeza, pastor Marco, a gente, nesse sentido de que o assunto da lição é o guia, e já falou o evangelista Wallace aqui, a luz ela serve para direcionar, para nos explicitar aquilo que está oculto, né? A gente sabe que a luz, a lâmpada, ela vem justamente para dissipar as trevas. E, nesse contexto, a gente percebe, no versículo de número 105, do Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o caminho. A gente percebe que a palavra de Deus é como fosse, o pastor Gesiel até diz, é como fosse um farol de luz baixa e como fosse luz alta. Ela nos esclarece, ela nos clareia, ela nos ilumina o presente, ela ilumina os nossos pés para que nós não caiamos nas emboscadas do adversário, e ela ilumina não só o presente, não só hoje, mas ela nos dá perspectiva também do futuro. Ela nos dá e nos deixa entender com muita clareza coisas que muito provavelmente irão acontecer. Há muitas pessoas que dizem assim: vocês são videntes, vocês são isso aqui, adivinhadores. Não, é a palavra de Deus que ilumina, ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho, ela ilumina o hoje, mas ela ilumina também o nosso amanhã. Amém, glória a Deus. Bom, nós estamos aqui já concluindo esse bloco, esse tema maravilhoso, a palavra de Deus como um alicerce. Eu pergunto a você, você tem alicerçado a sua vida na palavra de Deus? As suas decisões, as suas escolhas estão sendo tomadas de acordo com a Bíblia? É muito importante isso, porque muitas pessoas tomam suas decisões pelas emoções, por aquilo que um amigo fala, uma amiga, por aquilo que vê em algum lugar, nas mídias, enfim. E a gente não pode ir tomando decisões assim, a gente precisa tomar decisões para que a gente possa realmente alicerçar a nossa casa a cada dia na rocha, tomar com base na palavra de Deus. Então, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica, continuando falando sobre a Bíblia como um guia para a nossa vida. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica. Estamos falando hoje sobre a Bíblia como um guia para a vida. A lição de número 6 está preciosa. Já falamos aqui que a Bíblia ela é como um alicerce para a nossa vida. Aquele que crê na palavra e aquele que vive a palavra, ele tem uma vida alicerçada. Não é uma vida que ela se abala com qualquer intempérie da vida. É uma vida estruturada, é uma vida que tem segurança. E no finalzinho desse primeiro bloco, desse primeiro tópico, o nosso comentarista ele fala da Bíblia como uma palavra de Deus imutável. E, de fato, evangelista Wallace, pastor Elias, a Bíblia como palavra imutável nos dá a segurança de que Deus ele vai manter aquilo que ele diz, de que os seus princípios são absolutos. E essa solidez dos seus princípios, da sua palavra, né, pastor Elias, é que nos dá segurança, que nós vamos caminhar em terreno sólido, né, firme, né, seguro, e não numa areia movediça. É muito importante a gente compreender. Às vezes as pessoas são contra e querem relativizar a palavra. Já falamos sobre isso em outros programas, mas exatamente a sua solidez, a palavra, é que traz segurança para nós de um Deus fiel,
de um Deus que não volta atrás na sua palavra. Mesmo quando ele perdoa, ele está cumprindo exatamente a sua palavra, que diz que ele é um Deus misericordioso. Aquele que buscar abrigo nele vai encontrar, não é, pastor Elias? É importante essa imutabilidade, né? Com certeza, pastor Marcos. A gente percebe que até o próprio Cristo, como um ser absolutamente imutável, que ele era o mesmo ontem, hoje e amanhã, ele é chamado de palavra de Deus. Está lá em Apocalipse 19:13, está lá na primeira epístola de João também, ele é chamado de palavra de Deus. E isso tudo está relacionado com Isaías capítulo 40, versículo de número 8, que trata propriamente dessa imutabilidade. É uma das características absolutas da palavra de Deus enquanto suprema. O profeta Isaías escreveu dizendo: seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, ela não sofre nenhum mínimo de variação. Amém. Bom, nesse segundo bloco nós vamos também falar sobre a Bíblia como que nos torna mais sábios. Pode acompanhar conosco aí, nós vamos falar em 4 subtópicos aqui nesse tópico 2, o conceito de sabedoria, Deus é a fonte da sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria, e vamos fechando esse bloco falando dos benefícios da sabedoria. Muito bem, evangelista Wallace, eu gostaria que o senhor nos falasse aqui sobre esses 2 subtópicos, o conceito de sabedoria, e também continuasse falando sobre essa fonte da sabedoria. Fique à vontade. Pastor Marcos, pastor Elias, analisando do contexto da palavra, nós percebemos que a sabedoria ela é transmitida na Bíblia Sagrada, tanto no hebraico quanto no grego. O hebraico, basicamente, no Antigo Testamento, e o grego no Novo Testamento. E a palavra utilizada para definir a sabedoria no Antigo Testamento, no hebraico, é Hokmah e Sofia no grego. Mas ambos remontam ao significado de experiências, né? De experiências e habilidades no trato com a melhor solução para um problema. Nós temos uma definição de Henry Boynton Smith, um grande teólogo. Ele diz que sabedoria é o atributo de Deus por meio do qual ele mesmo produz os melhores meios para a realização do seu propósito. Então, quando nós analisamos agora, já após definir o significado da palavra, no contexto de sabedoria, nós percebemos aqui que Deus ele traça uma estratégia. E quando nós estudamos profundamente a pessoa do Deus Pai, em se tratando dos seus atributos, sabedoria é um dos seus atributos. E esse atributo da sabedoria do Deus Pai, ele possibilita que se comunique conosco, ou seja, ele possibilita que nós tenhamos também acesso à sabedoria, não a sabedoria do próprio Deus Pai, mas ele compartilha conosco a possibilidade de nós também sermos sábios e buscarmos a sabedoria, que é o que o salmista fala no Salmo 119, no verso 105. E nós também podemos dizer aos irmãos que sabedoria, pastores, não é o hábito de falar bonito, não é a melhor dicção, não é ser formado nas ciências seculares, não é frequentar as academias de física, de química, de matemática ou de outras. Não, essa sabedoria que nós estamos discutindo aqui é a própria sabedoria, como nós falamos no conceito de Henry Boynton Smith, que é de produzir os melhores resultados, de produzir as melhores propostas para a humanidade, que certamente é a vontade de Deus. Já em se tratando do tópico 1.2, 2.2, onde nós tratamos que Deus é a fonte de sabedoria, nós estamos ainda tratando desses atributos divinos, atributos do Deus Pai. Nós estamos tratando aqui de uma sabedoria suprema, daquela sabedoria que não advém do conhecimento humano, daquela sabedoria que não advém do conhecimento secular. Nós estamos falando da sabedoria do próprio Deus. Quando o apóstolo Paulo ele escreve, pastores, a primeira carta aos Coríntios, isso no capítulo 2, no verso 16, ele pergunta assim, ele faz um questionamento. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos em Corinto,
ele está confirmando aquilo que nós já falamos aos irmãos, que a nós é possibilitado nós termos acesso à sabedoria. E esse é o plano que Deus tem para nós, que nós sejamos crentes sábios. E nós sermos crentes sábios não quer dizer que nós estaremos usurpando a posição de Deus. Nada disso. É um atributo que Deus comunica a nós para que nós vivamos melhor nesse mundo, nessa terra, fundamentados, claro, sempre na boa e poderosa palavra de Deus. O apóstolo Paulo também escreve aos irmãos em Corinto, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, você conhece muito bem. Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nessa circunstância aqui, uma das significativas, dos significados tratados por Paulo, é que nós imitemos o pensamento de Cristo, o comportamento de Cristo, que é o maior exemplo de sabedoria que nós temos na Bíblia Sagrada, pastor. Amém. Muito importante esse conceito de sabedoria. Evangelista Wallace, então, o conceito de sabedoria não é apenas a nível de conhecimento, mas a nível de prática também, né? É você aliar, né, essas duas coisas, né? Pastor Marcos, nós temos muitas pessoas que têm um conhecimento muito grande sobre determinada matéria, mas isso não implica dizer que aquela pessoa seja sábio. Por outro lado, nós temos pessoas sábias que não têm o conhecimento secular da ciência, da física, como nós falamos aqui de outras matérias, mas têm a sabedoria do alto, tem a sabedoria de Deus, que é que Paulo fala, que Tiago escreve na sua epístola, né? Aquela sabedoria que vem do alto, aquela sabedoria que realmente edifica, essa sabedoria explicitada e fundamentada na boa e poderosa palavra de Deus. Amém, glória a Deus. E bom que isso está acessível a todo crente, né? A todo aquele que crê, que busca, né, pastor Elias? Pastor Elias, o nosso comentador também nos fala dessa sabedoria como a partir do conceito de temor, né? E também sobre os benefícios dela. De fato, um primeiro passo é temer a Deus, não é, pastor Elias? Com certeza, pastor Marco. E ele também nos especula sobre uma proposição acerca de a gente buscar, a gente zelar, a gente desejar essa sabedoria, porque o próprio Deus, ele dá liberalmente a quem buscar, a quem pedir, né? O próprio Tiago também escreveu no capítulo 1, versículo de número 5, quem tem vontade, quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente. Mas é claro que isso não vem assim de qualquer maneira. Isso vem com esse temor. Temor não no sentido de medo, mas no sentido de obediência, no sentido de veneração, no sentido de reverência àquele, né, ser maior, que é o próprio Deus, esse respeito. Então, ele é o elemento inicial para que alguém alcance a verdadeira sabedoria, não aquela pseudo-sabedoria, aquela sabedoria animalesca, aquela pseudo-sabedoria que por aí eles até apelidam de esperteza. Fulano é esperto. Não, esperteza não tem nada a ver com sabedoria do ponto de vista bíblico-teológico, quando alguém trilha por um caminho que quer se dar bem e tal. Não é dessa sabedoria. A sabedoria aqui, ela prima pela justiça, pela imparcialidade. E outra, quando alguém está trilhando pelo caminho da sabedoria, ele honra a sabedoria, ele honra também o sábio, ele não se deixa ser levado por estigma, porque há muitas pessoas por aí que, fulano só quer ser sábio, fulano só quer isso. Então, essas pessoas, elas fazem afastar a sabedoria de si. Há um princípio que até um escritor norte-americano chamado Michael Murdock, ele diz assim: aquilo que você honra é o que você atrai para você. E Salomão nos fala em Provérbios, capítulo de número 4, pastor Marco, evangelista Wallace, versículo de número 8, ele diz assim: exalta-a, e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Ele ainda diz no versículo de número 7, a parte A do versículo, diz assim: a sabedoria é coisa principal. Então,
é necessário que nós busquemos a sabedoria. E essa sabedoria, ela vem do temor do Senhor. Então, quando alguém se dispõe a temer a Deus, a obedecer a Deus, ele está caminhando para o princípio da sabedoria. A sabedoria, ela provoca efeitos extraordinários, pastor Marco, na vida daquele que faz uso dela. Salomão até escreveu em Eclesiastes dizendo: a excelência ou a beleza da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Olha que coisa extraordinária. Então, a sabedoria é algo fantástico que nós devemos, sim, observar e ter na nossa vida. Mas nós só teremos se nós também tivermos zelo pela palavra de Deus. A gente percebe que Davi aqui no Salmo 119, ele faz um engrandecimento, ele louva, ele faz um destaque da importância da palavra de Deus para a sua própria vida. A gente percebe no Salmo 119, do versículo 97 até o verso de número 105, que foi já a ênfase da nossa leitura bíblica em classe, em todos os versículos ele evidencia a importância da palavra de Deus. No verso 97 ele diz assim: a tua lei. No 98 ele diz assim: teus mandamentos. No 99 ele fala: teus testemunhos. No verso 100, teus preceitos. No 101, a tua palavra. No 102, os teus juízos. No 103, as tuas palavras. No 104, os teus mandamentos. E no 105 é onde ele fala: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho e a tua palavra. Então, a palavra de Deus, ela produz vida. A palavra de Deus, ainda de acordo com Tiago, capítulo 3, versículo 17, desse ponto de vista de sabedoria, ela produz bons frutos. A verdadeira sabedoria, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Tem resultados e resultados positivos, pastor Marco, que agrada o próprio Deus. Amém. Muito interessante, né? Importante, como disse o evangelista Wallach também, não é apenas conhecimento, né? A sabedoria, ela provoca em nós a mudança de vida, né? Ela pessoas realmente com frutos dignos, né, de um arrependimento verdadeiro, de uma vida cristã alicerçada na palavra. E antes de encerrar esse segundo bloco, eu gostaria de ler um texto aqui muito interessante, também no livro de Provérbios, no capítulo 12, ele vai falar sobre a excelência da sabedoria, pastor Elias. Ele diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, olha só a condição. Se aceitares as minhas palavras. Por que muita gente não tem a sabedoria? Porque ele não aceita a palavra. Ele quer ser sábio, mas ele não quer realmente aceitar a palavra. Se esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres, olha só, para fazeres, não é só um conhecer, mas é um fazer. Fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares, a sabedoria precisa ser buscada. Muita gente quer ser sábio, mas não busca, não, é como um tesouro, né? Ela precisa ser cavada, ela precisa ser realmente buscada com muito afinco, com muita dedicação, como alguém que está em busca de um tesouro, né, pastor Elias? E ele ali arremete aqui, pastor Elias, dizendo o seguinte: se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, no verso 5. E acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Mas aí o versículo 7 é fantástico, ele diz assim: ele reserva, evangelista Wallach, a verdadeira sabedoria, aquilo que o senhor falou, para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderá justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, ou seja, todos os bons caminhos. Então eu preciso buscar, né? Se a gente buscar, a gente está vendo aqui um Deus que ele quer nos dar sabedoria, quer nos dar temor, quer nos dar conhecimento. O fato de você estar acompanhando esse programa aqui, optar por assistir esse programa, significa que você quer a sabedoria. E você precisa persistir em ler a Bíblia, em parar para refletir. Às vezes a gente perde tanto tempo com redes sociais, olhando A ou B, olhando tantas coisas que às vezes não edifica. É claro que existem coisas que edificam nas redes sociais, tem muitos programas bons, ensinos, etc. Mas tem muita coisa que não edifica. Eu vejo às vezes pessoas que passam um tempão da sua vida postando coisas, postando o seu corpo, se aparecendo, aquela coisa toda.
E a gente percebe que falta a verdadeira sabedoria. Por quê? Não vai ter alicerce quando casar, porque o que está querendo mostrar é o corpo. Não vai ter uma alicerce quando está atrás de um marido, mas como é que vai ter estrutura para um casamento se não buscar? Então é preciso que a gente atente para isso, porque senão a gente vai ter um glamour muito grande nos nossos momentos que a gente tanto sonhou e acreditou, mas depois a gente não vai ter sabedoria para manter. Então é muito importante você que nos assiste, que nos acompanha, entender que essa sabedoria está ao seu alcance, que Deus quer que a gente seja feliz, que a gente seja abençoado, que a gente seja próspero, que a gente ganhe almas, mas a Bíblia diz que quem ganha alma sábio é. O próspero tem que buscar a sabedoria para poder lidar com as riquezas, com os bens, com a multiplicação daquilo que Deus coloca na sua mão, senão vai embora. Pastor Elias, conheço pessoas que trabalhou muito, ganhou muita coisa, mas perdeu facilmente, porque não teve sabedoria para manter, não é? Então a sabedoria é algo muito importante, né? Com certeza, pastor Marcos. É uma riqueza que ultrapassa o conhecimento, como falou o evangelista Wally, conhecimento acadêmico, essas titularidades que se adquire no banco das academias, das universidades, enfim, ultrapassa o poder financeiro, ultrapassa uma série de coisas. Então, a sabedoria é algo extraordinário. Eu só queria evidenciar, pastor Marcos, aquilo que Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 9, é uma espécie de episódio muito conhecido que, numa pequena cidade, havia um homem sábio que, apesar de ser pobre, era muito sábio. E veio um grande rei. Com certeza veio também um grande exército contra aquela cidade. E cercaram a cidade fizeram tranqueiras, fizeram trincheiras e queriam aniquilá-los. Mas aí a Bíblia diz que aquele homem, apesar dele ter sido esquecido pelos outros, pela sua sabedoria, ele livrou a cidade. Pela sua sabedoria, ele livrou a cidade. Então é algo muito importante se nós bem pararmos para pensar sobre o potencial, sobre os efeitos que esta sabedoria verdadeira pode gerar na trajetória de vida de um ser humano. Pastor Elias, só complementando. Pastor Marcos fez a leitura de Provérbios no capítulo 2, e o senhor agora acabou de falar de uma grande lição, que a sabedoria ela é capaz de salvar, e a falta de sabedoria é capaz de atrair juízo para você. O próprio escritor de Provérbios ele vai explicar, logo após o capítulo 2, no capítulo 4, ele explica, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, ele diz: adquire a sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças e nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Só para nós fecharmos o raciocínio da proteção que a sabedoria é capaz de proporcionar, inclusive livrando-nos de grandes guerras, como o pastor Elias acabou de comentar. Amém. O sábio, ele faz isso, né? Ele fica calado às vezes e ele ele conquista, né? Ele evita confusões. No capítulo 14 de Provérbios, a Bíblia vai falar que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói, né? Com as suas próprias mãos. Não vejo como a sabedoria, de fato, voltando àquela parábola dos dois construtores, né? Evangelista Wally, que ela pode edificar, mas ela pode destruir também, né? Quem sabe você está vivendo um momento difícil no seu casamento por conta de consequências, de situações, de palavras, de gestos, de atitudes que não foram sábias, mas ainda é tempo de você reconstruir. Se Deus está lhe dando vida e oportunidade, você pode reconstruir o seu relacionamento, pode reconstruir a sua família a partir do momento que você se voltar para ouvir e para obedecer a palavra de Deus. Amém? Bom, nós vamos para um intervalo. O programa está muito bom, está aquecendo aqui, está ficando gostoso. E nós aguardamos você para o terceiro e último bloco, onde vamos continuar falando sobre a Bíblia como um guia para a nossa vida. Olá, queridos. O programa Escola Bíblica está quase no finalzinho. Nesse terceiro bloco, a gente vai falar sobre a Bíblia como um livro que nos traz prudência. A Bíblia como um guia para a vida, ela também vai nos trazer sabedoria e prudência, tá bom? E a prudência é fundamental na vida da gente, porque
A vida é feita de escolhas, de atitudes, né? A gente não consegue viver sem fazer escolha. Mesmo aquele que não faz uma escolha já está fazendo uma escolha, né? Então, como ter prudência? Como a gente viver de forma prudente? E é sobre esse conceito de prudência que nós vamos ouvir aqui o evangelista Wallach nos falando. Evangelista Wallach, naquela parábola dos dois construtores, o Senhor Jesus, ele fala que ele compara aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha como um homem prudente, né? Então, esse conceito de prudência é muito importante a gente compreender, porque ele também é dado a partir do momento que a gente obedece a palavra, não é isso? Perfeito, pastor Marcos. Na verdade, nós temos que tratar o conceito de prudência como um antecessor da sabedoria. Não tem como você alcançar a sabedoria você sendo imprudente. Pastor Marcos e pastor Elias, quando nós lemos essa parábola, que está em Mateus no capítulo 7, quando nós tratamos do construtor imprudente, aquele que construiu sobre a areia, ele vai proporcionar naquela situação ali comparativa um grande acidente. E os acidentes que nós nos deparamos hoje, isso desde o texto legal ao texto costumeiro, eles só acontecem por causa de uma imperícia, de uma imprudência ou de uma negligência. E, nesse sentido, aquele construtor que constrói sobre areia, ele pode ser considerado tanto imprudente e até mesmo como negligente. O certo é que ele não será considerado sábio. Agora, aquele que constrói sobre a rocha, esse sim, é considerado prudente e não vai haver possibilidade dele ocasionar um acidente se todo o estudo dos impactos ali necessários foram realizados em relação àquelas intempéries da natureza, da chuva, do sol, da tempestade, da enchente dos rios, como o próprio Senhor Jesus fala na sua parábola. Mas o certo é que o conceito de prudência está no hábito de você tentar ao máximo se anteceder ao perigo. Esse é o conceito que nós temos de prudência. E nós temos vários exemplos desse contexto de homem prudente na Bíblia Sagrada. No período neotestamentário, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, no verso 15, Paulo diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como sábios. Ou seja, tirando essa conclusão aqui de que Paulo escreve aos Efésios, nós temos a possibilidade de aqueles homens prudentes, aqueles sim, estarão buscando a verdadeira sabedoria que vem do Senhor, enquanto os nécios não, enquanto esses assodados não. Esses, assim, eles estarão agindo imprudentemente, não terão guardado a boa e poderosa palavra do Senhor e, portanto, poderão ocasionar acidentes, inclusive com a perda da sua própria casa e com a perda da sua própria família, em se tratando da parábola que nós estamos estudando aqui hoje, a parábola dos dois construtores, tanto do imprudente como do prudente. Mas nós temos também, pastor Marcos, que a palavra prudente ela está intimamente ligada à palavra cautela. Se nós pudéssemos definir todo esse subtópico que nós estamos apresentando aqui hoje aos irmãos, eu diria para você, quando você tratar do homem prudente, guarde consigo a palavra cautela. Seja cauteloso em todas as suas ações. Quando o pastor Elias bem ministrou aqui no nosso primeiro bloco, e ele trouxe como exemplo as fundações das residências, dos imóveis que geralmente não são bem feitas, ele trouxe esse contexto também para nós, o contexto da cautela, o contexto do cuidado e o contexto do estudo que não foi feito. Então, trazendo isso do ponto de vista prático para nós, na nossa lição, enquanto crentes, enquanto cristãos, todas as nossas ações, elas deverão ser pautadas em cautela, em prudência. Pastor Marcos e pastor Elias, tem um provérbio aqui que já foi citado, eu acredito que já foi citado, mas eu gostaria de ler ele por inteiro, e diz assim, Provérbios 3,35, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Entenda, esses loucos aqui, como os imprudentes, como aqueles que não guardaram o dever de cautela. Esses, sim, eles serão tratados como os loucos e colherão vergonha. Mas os crentes no Senhor Jesus, os cautelosos,
os prudentes, certamente, eles herdarão do fruto da árvore da vida, como está escrito no livro de Apocalipse, no livro da Revelação. Amém. Evangelista Wallace falando aí sobre prudência, sobre cautela, eu me lembrei da parábola das 10 virgens, né? 5 eram sábias, eram prudentes, e 5 eram nécias, eram loucas, né? E a diferença ali é que as prudentes, além das lâmpadas, elas levaram também azeite consigo, né, de reserva, aquela precaução, aquela prudência, aquela capacidade dada por Deus de você prevenir situações, de você antever situações que podem acontecer e poder andar prevenido na confiança do Senhor, no agir do Senhor. Enfim, essa capacidade ela é muito interessante, né, pastor Elias, de prudência na vida, né? Com certeza, pastor Marcos. Ela está diretamente ligada com a sabedoria. A gente estava discutindo aqui que faz parte, assim, digamos que, do mesmo pacote. Se, por um lado, a sabedoria, a habilidade, essa capacidade de lidar corretamente com a vida, a prudência é a capacidade de prever, como o Senhor já falou, as más consequências diante de uma fala, diante de uma decisão, diante de uma situação. Isso a partir da palavra, né? Com certeza, a partir da palavra de Deus. A gente percebe, pastor Marcos, que uma das ações pelas quais o homem pode apresentar sabedoria e ter resultados positivos, e também a partir do qual ele pode apresentar, digamos que, tolice, imprudência e consequências nefastas, é a partir de uma palavra. Por exemplo, a gente sabe que envolve decisões, envolve procedimentos, envolve atos, envolve tudo isso, mas a palavra em si, o próprio falar, já é um aspecto através do qual nós podemos apresentar prudência, sabedoria, não é? No nosso dia a dia, porque se fala de coisas práticas. O apóstolo Paulo nos fala aos Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, por exemplo, ele diz para nós sermos moderados, sermos temperados no falar, naquilo, quando nós formos proceder, a gente percebe, e eu estou me referindo a um ato através do qual nós podemos apresentar prudência e sabedoria, que é o ato de falar, por exemplo. A gente vê em Provérbios, capítulo 29, versículo 20, diz que há mais esperança para o tolo do que para um homem que procede ou fala precipitadamente. Ou seja, antes da hora, sem pensar nas consequências, e diz que não tem coisa melhor do que uma palavra na boa hora ou a seu tempo. Então, nós devemos parar para pensar sobre isso. A gente vê também, pastor Marcos, no nosso segundo subtópico, aqui do tópico 3, que o Senhor ele nos chama e ele nos concede, dentro do âmbito da justiça, quando o homem é chamado por Deus, com todas as suas truculências, com todas as suas imperfeições, diante do seu estado de miséria, digamos, espiritualmente falando, o Senhor agora o lapida, o Senhor o transforma e lhe concede sabedoria e prudência. Se a sabedoria vai ter a capacidade de fazer com que o homem enxergue as verdades divinas, a prudência vai lhe dar condições de executar, porque não basta saber, não basta ouvir, não basta entender, tem que praticar. Tiago diz que aquele que ouve e não pratica, não adianta nada, comparado ao homem que contempla o seu rosto ali no espelho, mas rapidamente já esqueceu de tudo. Então, não se trata de coisas abstratas, se fala de praticidade, de algo que está presente intrinsecamente na vida do homem. Então, o Senhor agora, através desta transformação, ele dá, em Efésios, capítulo 1, versículo de número 8, da prudência e da sabedoria. E aí o homem torna-se um verdadeiro instrumento de luz, né, digamos assim, alguém que vai iluminar, alguém que vai ter uma vida diferenciada e mudada pelo poder da palavra de Deus na sua vida. A gente até vê o apóstolo Paulo escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A gente vê Provérbios 4 e 18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A gente percebe em Filipenses capítulo 2, versículo de número 15, o apóstolo Paulo nos compelindo a sermos como luzeiros no meio das trevas. Então,
Isso tudo, nós seremos luz, como a luz da aurora, seremos como luzeiros no mundo, seremos nova criatura, se nós manifestarmos através das nossas falas, através das nossas decisões, dos nossos procedimentos, nós apresentarmos prudência e também sabedoria. Pastor Marcos, pastor Elias. Pois não. Falou agora há pouco de algumas definições muito relevantes para o tema. Provérbios capítulo 16, no verso 21, diz assim: o sábio de coração será chamado prudente. E nós estamos tratando aqui hoje, agora, nesse momento, sobre o tópico 3.2, que diz que a prudência dos justos. E o senhor tratou no bloco passado acerca da prudência em relação às redes sociais. E a lição ela está tomando esse aspecto muito teológico, exortativo, inclusive, quando o senhor mencionou a situação da pessoa que se mostra nas redes sociais. Nós gostaríamos de dizer para os irmãos que, no contexto cristão, nós temos muitos embaraços. A palavra de Deus, ela vem nos dizer, em 1 Pedro 5:8, que o nosso inimigo ele está em nosso derredor, rugindo, e ele querendo a todo momento nos consumir. Isso aqui nós tiramos uma lição bem prática, que além do pecado que está bem perto, querendo nos dominar, nós temos a nossa própria motivação, a nossa própria ação em facilitar essa ação do inimigo. Então, essa exposição perigosa nas redes sociais pode causar resultados nefastos que você talvez nunca vai poder, apagá-los por conta de situações envolvendo, inclusive, a falta de vigilância, a falta de cautela, a falta de prudência de um justo. Portanto, nós cremos, acreditamos que é salutar nós observarmos a você que nos assiste neste dia, que a prudência dos crentes ela tem que ser guardada e a cautela do crente ela tem que ser observada, principalmente em se tratando de um mundo online, de um mundo cibernético, de um mundo digital que nós vivenciamos na atualidade. Amém, glória a Deus. Bom, o nosso comentarista aqui, já no finalzinho do tópico 13, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar que os benefícios da prudência, e ele vai narrar aqui alguns como o autocontrole para não revidar ofensas, que está lá em Provérbios capítulo 12, versículo 16, a humildade para não exibir conhecimento, a correta tomada de decisões, o pensar antes de agir para não ser influenciado, que mais? O alcance de boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e a correção, é sábio aquele que aceita a correção, a Bíblia vai dizer que a disciplina e a correção vão dar sabedoria ao que é disciplinado, desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas, enfim, são atitudes que nós tomamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que a gente vai construindo uma vida alicerçada. E qual o link que nós devemos fazer? O link com a palavra, nossa mente, do nosso coração, mas é algo que vem de Deus. Quanto mais a pessoa conhece a palavra e procura para mais ela é sábia, mais ela é prudente, né, pastor Elias? Ela vai compreender que se ela se pautar pela palavra, sua vida será uma vida melhor, ainda que aos olhos do mundo, ainda que aos olhos das pessoas possa não parecer que seja realmente que a pessoa esteja bem, ou esteja ganhando, ou esteja progredindo, ou prosperando, mas o sábio ele tem essa segurança, ele não vai pautar a sua vida por aquilo que os outros pensam, ele não é levado por aquilo que a plateia diz, pelos aplausos ou pelas curtidas, para usar um termo mais atual, tá? Pelos likes. Ele pauta a sua vida por aquilo que Deus diz, por aquilo que a palavra diz, porque ele sabe que Deus não muda, que Deus não falha, e a segurança nisso, né, pastor Elias? A título de arremate aqui dessa lição tão preciosa, a gente precisa atentar para isso, né? Com certeza, pastor Marco. Interessante que, ao longo dos textos, o Salomão, Davi, eles associam constantemente esse manifestar de sabedoria, de prudência, com a repreensão, com o acatar conselho, com o ouvir atentamente, ouvir diligentemente, ouvir calado. É um ato de sabedoria, sim, né, pastor Elias? Com certeza. Saber ouvir, né? Sabe se portar corretamente. Então, essa sociedade que existe, ou esse elo
com o ato da repreensão, isso é muito importante. Está escrito em Provérbios, capítulo de número 15, a partir no versículo de número 31, eu acho isso aqui muito interessante. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Olha aí, a sua morada será estabelecida entre os sábios, porque ele sabe ouvir repreensão. O tolo não, pelo contrário, ele despreza o conselho, ele despreza a correção, ele abandona a palavra. Nós vemos em Provérbios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: aquele que despreza a palavra, ele perecerá. Mas o que ama, o que guarda os mandamentos do Senhor, será galardoado, será honrado, será retribuído. Então, nós percebemos que essa sociedade ainda, no versículo de número 5 do capítulo 15, diz assim: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá, ou se comportará prudentemente. Então, nós percebemos a repreensão é o caminho pelo qual alguém pode se tornar irrepreensível, porque o verdadeiro sábio e prudente, pastor Marco, evangelista Alex, eles são cotados como, está em Filipenses capítulo 2, versículo 15, filhos de Deus e irrepreensíveis. Amém, glória a Deus. Bom, queridos, o programa está chegando ao final, muito boa essa lição, de ordem prática também. Eu recomendo você ler, por exemplo, o livro de Provérbios, você quer adquirir mais sabedoria. Lá na nossa congregação, no Novo Horizonte, estamos estudando o livro de Provérbios. E cada vez que a gente medita num capítulo, a gente tem vontade de ir para o próximo capítulo, porque são riquezas de Deus para nós, que ensina o jovem, ensina o pai, ensina a esposa, ensina o marido, ensina cada um de nós a se pautar de acordo com a palavra de Deus. Porque não adianta a gente aceitar Cristo hoje, entrar na igreja e amanhã a gente vai se deparar com situações do cotidiano e a gente não sabe. Para que a gente possa saber fazer escolhas e viver uma vida que agrade a Deus e que a gente também viva em paz, a gente precisa conhecer a palavra. E o caminho qual é? É você ir para o culto de ensino na sua igreja, é você ir para a sua escola bíblica dominical, fazer a sua matrícula lá e não faltar. Aí você pode ter certeza que ao longo do tempo todos verão o teu progresso, o teu crescimento espiritual, a paz e a harmonia na tua casa e na tua família. E, sobretudo, a capacidade que você terá, dada por Deus, para ultrapassar situações difíceis, vencer desafios, porque eles virão. Eles vêm na casa do que tem prudência e na casa do que não tem prudência. Qual é a diferença? A diferença é de que na casa do que tem prudência, ele está firmado, ele vai suportar, ele vai confiar. Quando vem a luta, ele vai orar. A família, quando está passando por aflição, ela se une, não se divide, porque eles sabem que a união, ali Deus derrama a bênção e a vida para sempre. Então, são conselhos de Deus para nós e eu também deixo para você, com muito carinho, no final do nosso programa Escola Bíblica. Tá bom? Vamos terminar por aqui, queridos pastores. O programa está muito bom, está assim, maravilhoso. A palavra de Deus realmente ela é como um mel, né? Ela é doce, né? Ela cativa a gente, né? A gente quer mais dela, mas o tempo já foi. E nós queremos terminar agradecendo a Deus, fazendo uma oração por você que nos assiste, você amigo, você irmão, você coordenador da escola, que Deus a cada dia derrame a sabedoria dele sobre a sua vida, você professor, você pastor, você aluno, que cresça na sabedoria, que cresça em graça, que cresça no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer orar conosco? Então, feche os seus olhos e nós vamos fazer essa breve oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, muito obrigado por esse programa. Muito obrigado pela companhia dos teus filhos, pastor Elias Gomes, evangelista Wallach França, por esses comentários tão maravilhosos que edifica, que nos confronta para o bem e que nos transforma em pessoas melhores. Nós te agradecemos por essa lição tão preciosa, pela vida do pastor Douglas Batista, que é o comentarista da revista, pela nossa CPAD, pelo nosso pastor presidente, pastor Salles. Nós oramos e pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um, sobre aqueles que nos assistem nesse momento, que estão ávidos por conhecer a tua palavra, conhecer mais do Senhor. Abençoa essa família, abençoa esse irmão que está passando por dificuldade,
cuja casa está sendo solapada pelos ventos, pela tempestade, da aflição da vida. Ajuda, meu Pai, a cada dia. Dá sabedoria, não deixa nenhum tomar uma decisão precipitada. Abençoa este casal, abençoa esta família, abençoa este filho, Pai. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, terminamos o nosso programa com alegria. Aguardamos você no próximo programa, na lição de número 7. Se Deus permitir, estaremos aqui.